estamos mais uma vez aqui na nossa edição da gravação do Unsedcast, o podcast da Unsed Tour, que tem por objetivo essa troca de experiência, esse compartilhamento entre secretários municipais de destinos turísticos brasileiros. Hoje estamos com uma convidada super especial aqui, já passo para vocês conhecerem ela, né? Mas já adianto, como a gente já gravou com o Nordeste, como a gente já gravou com o Sul, dessa vez estamos com uma convidada do Centro-Oeste, né? Que tem muita coisa bacana para compartilhar aqui conosco. Para você que não assistiu às nossas edições anteriores do Unsedcast, entra lá no YouTube da Unsed Tour, compartilha, assiste, ativa o sininho para receber as próximas notificações dos próximos Unsedcasts, que vem muita coisa boa por aí. Então agora eu gostaria de apresentar para vocês hoje a nossa convidada do Unsedcast, Pamela, secretária de Turismo de Formosa e também nossa diretora do Centro-Oeste da Unsed Tour. Seja bem-vinda a esse momento, né? É um momento gostoso, descontraído, realmente de compartilhamento. Então sinta-se à vontade, porque hoje o palco é de Formosa. Seja bem-vinda, viu? Primeiro eu queria dizer olá a todos, agradecer esse convite, que a Unsed Tour também é a minha casa, é a casa de Formosa. Dizer que somos muito gratos por hoje compor a mesa diretora, né? E Formosa estando como na diretoria do Centro-Oeste. Então, para nós estar gravando esse podcast e dando visibilidade para Formosa, que é uma cidade relativamente pequena, perto de outras grandes que tem na Unsed Tour. Então, para nós é um prazer e um privilégio estar aqui e agradecer esse convite aí da nossa presidente maravilhosa, Vanessa, e dizer que tudo que a Unsed Tour precisar de nós estaremos sempre à disposição. E hoje, eu não sei se vocês estão percebendo, né? Estamos sem a minha companheira de Unsedcast, que é a Tatiana Turra, secretária de Turismo de Curitiba, que não pôde estar hoje conosco aqui no estúdio, mas que tem uma participação especial aqui conosco, né? Me reapresento para vocês, eu sou Vanessa Leal, estou como presidente da Unsed Tour e sou secretária de Turismo de Pirenópolis, Goiás, então para mim uma honra hoje ter como convidada uma convidada do meu estado, uma convidada do estado de Goiás. E a gente começa esse Unsedcast de hoje perguntando, né? Quem é Pamela? Por favor, se apresente, conte um pouquinho de você como profissional, Pamela. Então, eu até brinquei com a Vanessa falando que essa seria a pergunta mais difícil, né? Às vezes a gente estende qualidades e elogios aos outros e muitas vezes quando nós vamos falar de nós é um pouquinho mais difícil. Mas eu queria dizer que eu sou bacharel em administração, muitos pensam que eu fiz turismo, mas não. É uma vontade que eu tenho, fazer gestão em turismo. Mas sou formada em administração, sou diretora da região Centro-Oeste da Unsed Tour, secretária de Turismo e Cultura de Formosa, sou secretária também do Fórum da Região Turística de Águas e Cavernas e representante do Poder Público no Fórum Estadual de Turismo. E essas qualificações, na verdade, dizem muito mais sobre Formosa do que sobre Pamela, né? Mas falando um pouco mais sobre Pamela de verdade, posso me definir como uma pessoa sonhadora e que se eu fosse me definir como um verbo, seria viajar. Acho que viajar seria o que realmente me caracterizaria. Eu gosto de ser viajante, de ser turista em vários lugares do Brasil e principalmente na minha cidade. Sou apaixonada por Formosa, levo o nome de Formosa para onde eu vou, sempre onde eu estou, sempre levo um pouco da identidade da minha cidade. E ser secretária de Turismo de Formosa, para mim, foi um grande privilégio quando esse convite surgiu, porque eu nunca me imaginei nessa posição. Eu era somente apaixonada pelo turismo. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada por tudo que Formosa representa, não só ali naquela região de Águas e Cavernas do Cerrado, mas para o nosso estado. Formosa está entre as 10 principais cidades do estado, né? Então é muito importante representar essa cidade. Eu acho que hoje representar Formosa é uma das coisas que mais me define no turismo. Que bacana. Então eu preciso dizer que você está no lugar certo, Pamela, porque quem trabalha com o turismo tem que amar viajar, né? Eu falo que, na verdade, quando a gente pula para o outro lado, né, quando a gente pula para os bastidores do turismo, a gente descortina um mundo de infraestrutura, de projetos e de processos que precisam ser
startados, né, tanto pela gestão pública quanto pela iniciativa privada, que lá na ponta nós, enquanto turistas, né, quando estamos viajando, a gente não faz essa ideia, né, de tudo que tem por trás ali da ponta para o turista viajar. Então, eu acho que isso inclusive reforça, né, o nosso trabalho enquanto secretários municipais de turismo, a importância do nosso trabalho, desses bastidores, né, para que outras pessoas amem viajar também, tenham experiências incríveis no nosso destino, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Pamela, sobre Formosa, né? O que é Formosa enquanto destino turístico? Pessoal, a Pamela tem feito um trabalho excepcional, ela realmente, assim, tem colocado Formosa em um outro patamar aqui dentro do estado de Goiás, né? E isso é muito mérito da força e da garra dela, né? Como gestora pública, em realmente colocar os projetos à frente, em tocar os projetos adiante. Sabemos, né, Pamela, lá no fundinho nós sabemos todas as dificuldades, todos os desafios que a gente encontra diariamente, mas esse amor, inclusive, que você colocou, eu acho que ele é fundamental para que a gente olhe e siga adiante. Então, compartilha com a gente um pouquinho o que é Formosa, o que é o destino turístico Formosa. Sim, Formosa é uma cidade que tem como predominância o ecoturismo, né? Apesar de Formosa ser uma cidade onde a economia mais forte ainda é o agro, eu digo ainda porque eu tenho aquela vontade do turismo ser a principal fonte da economia, assim como é em Perinópolis, né? Então, assim, Formosa recebe um turismo de negócio muito grande pelo agro. A rede hoteleira em Formosa, durante a semana, é lotada por causa do agro. Só que nós ainda temos um pouco de dificuldade de sexta, sábado e domingo. A rede hoteleira está lotada como está durante a semana. Mas a predominância hoje de turismo sendo o ecoturismo é muito importante porque Formosa é um destino que tem uma riqueza gigantesca. Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos 10 atrativos turísticos. E aí a gente foi fazendo aquele trabalho de conversar com o proprietário da fazenda, que muitas vezes tem 1, 2, 3 cachoeiras na fazenda e que também cria gado e não quer ter gente na fazenda porque tem medo de alguém lá para poder, ai meu Deus, vai roubar meu gado. Mas ele não entende às vezes que o turismo pode trazer às vezes uma fonte de renda muito maior para ele do que o gado. Só que ele já está acostumado com aquilo ali, às vezes o pai dele era criador de gado, enfim, ele tem aquele legado ali. Então, quando eu assumi, a gente tinha 10 atrativos turísticos. Hoje nós temos 27 atrativos turísticos. Nós conseguimos crescer e fazer a população entender, né, que Formosa tinha uma potencialidade, tem uma potencialidade muito grande e que poderia desenvolver cada vez mais. Então, eu acho que todo esse trabalho que foi feito nesses últimos 4 anos, que eu estou desde os 2 primeiros anos do nosso prefeito na outra gestão, esse trabalho de 4 anos, na verdade, foi um trabalho de reconstrução do turismo, porque quando eu cheguei lá tinha uma mesa e uma cadeira. A secretaria era... Não é só você que passa por essa situação. Por isso que o Ansedcast é importante, hein, gente? Era uma superintendência, né? Tinha sido rebaixada para a superintendência, então eu digo rebaixada porque acho que é isso mesmo. E tinha uma mesa e uma cadeira e a gente foi reconstruindo graças ao olhar que o prefeito tem, assim como o seu também tem, de entender que o turismo é importante sim para o município, né? O desenvolvimento turístico do município de Formosa foi visto por todos, né? No estado, às vezes no Brasil também. Então, assim, mais falando sobre Formosa, o destino tem ainda muito mais a crescer. A gente faz um trabalho incansável com a iniciativa privada para que eles entendam de que aquela fazenda pode sim ser um atrativo turístico, que precisa melhorar o atendimento nos bares, nos restaurantes, que já tem melhorado bastante, porque a iniciativa privada no ramo de gastronomia já entendeu, né, e são parceiros nossos. Então, assim, eu quero falar um pouquinho mais para frente sobre as potencialidades e sobre a pluralidade de eventos que a cidade tem, né? Mas, assim, de imediato, o que eu quero dizer é que Formosa tem muito ainda para mostrar, já mostrou muito, mas tem ainda muito para mostrar, e que vocês vão se apaixonar por Formosa nesse decorrer desse podcast. E uma informação importante, né, é que Formosa está muito próximo de Brasília, Sim. Né, Pamela? Então, eu acho que isso favorece, né, a questão do fluxo turístico. E queria que você contasse um pouquinho para nós, né, até porque você falou a respeito do agro, né, da força do agro para Formosa, né? E a gente sabe que Formosa tem o Parque Municipal de Itiquira, que inclusive é gerido pela sua pasta, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho
o que é o Parque do Itiquira, né? E como que funciona essa gestão. Uma lei municipal que trouxe isso para você? Tem cobrança de taxa? Não tem cobrança de taxa? Compartilha com a gente um pouquinho a respeito dessa questão do parque. Sim, o Parque Municipal do Itiquira, ele é parque desde 1981. Ele fez esse ano passado 42 anos, não, 41 anos, né? Infelizmente, quando foi completar os 40 anos, a gente estava na pandemia, a gente não pôde fazer uma grande festa. Nós fizemos uma festa reduzida, convidamos as autoridades e foi lindo, assim. Quem que não quer estar em um evento dentro do Parque Municipal do Itiquira, né? Para quem não conhece o Parque Municipal do Itiquira, ele abriga o Salto do Itiquira, que tem 168 metros e é a maior queda d'água acessível do Brasil. É um parque que é completamente pavimentado, se você sair de Brasília e for até o parque, é totalmente pavimentado. Nós temos um estacionamento para 150 carros. A gente utiliza hoje a lotação do estacionamento. Então, o turista que chega um pouquinho mais tarde, às vezes ele tem que esperar ali para poder acessar o parque quando o outro sair. A gente tem adotado isso desde a pandemia e tem dado super certo. Antigamente, a gente tinha muita quantidade e pouca qualidade. Então, uma das coisas que eu fiz quando eu assumi foi dar qualidade ao turista, qualidade ao funcionário que trabalhava lá no parque. São todos funcionários que são da prefeitura. Então, hoje a gente tem um outro olhar pelo parque. Vão ter avanços agora de melhoria de infraestrutura no parque. A gente já abriu o processo de licitação. E dizer que aqui, o Itiquira, na verdade, quem conhece, é uma unidade de conservação que eu já presenciei várias pessoas chorando lá dentro de emoção. Quando a gente fazia a Fantrip, que é um projeto que mais um pouco para frente eu vou falar, eu levava os influenciadores lá. E eu deixava sempre o Itiquira por último. Porque se eu levasse primeiro, não que os outros sejam menos bonitos, mas é que o Itiquira é grandioso. Ele ia perder um grande impacto, né? Então, assim, eu deixava sempre o Itiquira por último, porque era muito engraçado quando eles chegavam e eles avistavam a queda, assim, que falavam assim, uau, tipo assim, sabe? As pessoas ficavam assim impactadas, porque acho que estavam acostumadas com aquelas cachoeiras menores de até 50 metros, e você vê um paredão gigante daquele maravilhoso de 168 metros, você fica assim, né? Realmente chocado. Então, eu sempre deixava ele por último. Falando um pouco mais sobre o parque em si, nós temos uma estrutura muito boa, com banheiros, com restaurante, bilheteria, portaria, e temos hoje uma trilha que foi completamente prospectada, melhorada, e hoje está passando por uma consultoria do Sebrae, com o Kiko Alencar, que é um consultor de esporte de aventura, né? Atividades de aventura. E essa trilha está sendo completamente prospectada de acordo com a ABNT. Então, é um produto que nós temos que é gratuito no parque. Hoje, quem acessa o Parque Municipal do Itiquira vai pagar apenas R$20 a inteira, R$10 a meia e R$5 para moradores de Formosa. Então, valor simbólico, né? Totalmente simbólico. Simbólico. Eu tento fazer uma mudança com relação a isso, mas ainda tem uma certa resistência, porque eu acho que é um valor muito barato. A gente que viaja pelo Brasil, a gente sabe que atrativos dessa grandiosidade têm valores muito mais altos em outras cidades. Então, eu ainda não consegui fazer essa mudança, mas eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Não por querer rentabilizar mais, não é por isso, é porque eu acho que vale mais. E na verdade, porque quando a gente fala de aumento de ticket, né, e realmente gera alguns intempéries ali de pessoas que são contra, mas a prefeitura quer cobrar mais. Não se trata disso, né? Eu acredito que a partir do momento que você tem um aumento de ticket, você consegue devolver para dentro do próprio espaço outras infraestruturas que talvez hoje você não tenha, mas que você necessita, né? Que serviriam para melhor acolher o turista, para o bem receber o turista, né? Então eu acho que essa questão do ticket não é nem só pelo que vale, né? Porque o Itiquira vale. Vale muito, mas não é só por questão do valor, né, que ele tem, mas também pela questão de gente conseguir reinvestir, né? Eu acredito que você tendo um ticket maior, você poderia reinvestir esse valor com certeza dentro do parque, né? Com certeza, além dessa melhoria com a infraestrutura que vai acontecer, nós também vamos abrir concessões para atividades de aventura dentro do parque, né? Tirolesa, arborismo, parede escalada, nós vamos fazer com que a iniciativa privada também entre e agregue valor
ao parque. Hoje a trilha, que vai até o topo do Salto do Itiquira, é gratuita, mas nós pretendemos, com o tempo, tornar essa trilha paga, mas também dando outras melhorias a ela, por exemplo, um mirante lá em cima. Hoje nós temos um mirante que não é estendido, nós vamos estender o mirante. Então, assim, tem algumas melhorias que vão valer a pena para o turista que vai acessar o parque, vai querer pagar. Hoje em dia, eu tenho certeza que se a trilha fosse paga, muita gente pagaria. A gente tem mais ou menos uma capacidade de carga de 100 pessoas por dia na trilha. Então, é uma trilha bastante acessada. E o parque geralmente recebe diariamente, aos finais de semana, 1.500 pessoas por dia. Uau, bastante. É bastante gente. É o atrativo, na verdade, mais visitado da região turística de Águas e Cavernas do Cerrado, né? Fica, na verdade, Formosa é mais ou menos considerada a capital do Nordeste goiano. Então, assim, é realmente o atrativo mais acessado que a gente tem ali. E também com esse investimento, né, que a prefeitura já está fazendo, num sistema de gestão de segurança, né, inclusão de todo esse formato de trilhas dentro de normativas da BNT, eu acho que tudo isso agrega valor, né, para que o turista ele se sinta confortável, ele se sinta seguro, né, em frequentar o Itiquira. E, gente, é emocionante mesmo, né, você chegar lá, assim, ver a grandiosidade da queda e mais do que isso, né, porque você sente a energia da água, né, os pingos de água, então assim, é realmente muito, muito gostoso, muito prazeroso, né? Acho que é um super atrativo. Você é suspeita, né, Paula? É engraçado que pra mim, realmente, nunca imaginei na vida ser gestora do Parque Municipal do Itiquira, porque eu sempre fui lá como visitante e como admiradora, porque eu sou apaixonada ali. Eu sempre, dia 1º de janeiro, quando eu estava em Formosa, eu ia pra lá, né? E passo aí agora, só que olhando com outros olhos. E eu queria agora trazer uma convidada especial. Ela não está aqui conosco hoje, mas vai participar com a gente virtualmente. Tatiana Turra, que é a nossa vice-presidente. E ela vai estar aqui conosco, direcionando uma pergunta para a Pamela. Então vamos ouvir a Tatiana. Olá, Vanessa, que alegria, mais um episódio do podcast, fico muito contente. Uma pena não estar presencialmente, mas fico muito feliz realmente por estarmos concretizando aí mais esse encontro. Dessa vez, uma edição especial com a nossa querida amiga Pamela, secretária de Formosa. Pamela, até por falar nisso, estava pesquisando aqui um pouquinho mais sobre Formosa e agora entendi de onde vem teu alto astral, hein? Que destino mágico, encantador aí, com tantas atrações naturais. Parabéns, hein? E até com base nisso, eu queria fazer uma pergunta a respeito se vocês têm algum programa, ações, cursos, não sei, cartilha, enfim, alguma uma ação de orientação ao setor privado, né, aos empresários do setor de turismo, quanto a soluções sustentáveis ou boas práticas que eles adotam, para que eles adotem em suas empresas. Essa é uma das perguntas aí que eu tenho. Sim. Então, dizer que fico muito feliz da Tati estar participando hoje, nem que seja online. Ela é uma pessoa que é uma representante de cidades grandes, né? Hoje nós temos a Vanessa, que é presidente, que é de Pirenópolis, e a Tati como secretária de uma cidade grande. É muito importante ter esse parâmetro e duas visões, né? Dizer que ela é uma amiga muito querida. E sobre a pergunta dela, é muito importante, que eu acho que destinos tem que ter realmente esse olhar pela sustentabilidade, né? Realmente hoje na iniciativa privada em Formosa nós temos grandes parceiros e uma dessas parcerias é o selo Rede Garfo. Rede Garfo é a rede de gastronomia que nós temos em Formosa, a associação, e a Rede Garfo ela tem o selo Rede Garfo. As empresas que recebem o selo Rede Garfo, elas têm que cumprir, elas têm responsabilidade social, responsabilidade ecológica, de sustentabilidade. Então, é um selo importante hoje, que não pega apenas a parte de gastronomia, também está pegando outros setores. E também temos uma parceria com o Senac, que vão ser os cursos profissionalizantes, que vão ser também uma iniciativa entre a Prefeitura e a Rede Garfo, que conseguiu levar o Senac para Formosa, que não tinha, né? A gente só recebia os cursos, agora nós vamos abrigar uma sede do Senac lá em Formosa. Então, tudo isso é muito importante, na verdade, essa parceria exatamente por isso. Inclusive, um dos materiais
é esse guia, que foi feito pela iniciativa privada, que tem bares, restaurantes e atrativos turísticos. Que ficou um material com a qualidade muito boa, muito legal mesmo, e vale a pena abrir e visualizar. Tem disponível no CAT, tem disponível nos restaurantes, na rede hoteleira. Então, é um dos materiais que nós trouxemos hoje para mostrar para vocês. O outro é o Guia Turístico e Cultural da cidade de Formosa. Aqui nós temos os 27 atrativos turísticos que foram mencionados, né? E aqui vocês vão se encantar com a quantidade de coisas que você tem. Você tem casarões tombados, você tem poços, cachoeiras e tudo mais que você pode visitar em Formosa e que tem bastante coisa. Mas a questão ecológica, a questão sustentável, é sempre uma bandeira que a gente levanta e que preza muito por ela. E eu acho que uma das questões que você colocou aí, que vem de encontro com a pergunta da Tatiana, é em relação a esse trabalho que vocês foram fazer com a iniciativa privada, de incentivá-los, né, Sim. a se estruturarem como atrativo turístico, né, devido às potencialidades que eles já têm, às vezes dentro da sua propriedade, né, para que você possa incrementar, né, a diversificar a oferta que você tem hoje no município, né, e que já tem feito toda a diferença, né, desde que você entrou na gestão aí, a gente percebe o quanto Formosa tem crescido dentro do cenário, né, do estado de Goiás, tem crescido em cenário de Brasil, né, Formosa tem participado conosco de todos os eventos, coisa que eu nunca tinha visto antes, isso é muito bacana, parabéns pela iniciativa. E aproveitando, eu queria te perguntar um pouquinho dos eventos, né, a gente sabe que Formosa, por ser muito próximo, né, de Brasília, de Goiânia, né, enfim, a gente tem ali um fervor, né, muito grande de eventos, né, quais são os principais eventos hoje de Formosa? Então, para quem não sabe, eu acho que eu deveria ter mencionado isso quando perguntou sobre Pamela, eu fui produtora de evento por 10 anos, né, em Formosa. Então, o meu conhecimento no ramo de eventos vai além do evento propriamente dito, como o relacionamento interpessoal, né. O meu relacionamento com a iniciativa privada sempre foi muito bom, então tudo isso ajudou quando eu entrei para a secretaria. Formosa é uma cidade que é berço de grandes eventos, né? Como a Exposição Agropecuária, que ano passado nós fizemos na prefeitura. A gente recebeu aí cerca de 80 mil pessoas nos 4 dias de evento. Foi um evento muito badalado e totalmente gratuito para a população, que é uma coisa que nunca havia sido feita na nossa cidade. Eu falo que quando outro prefeito entrar, ele tá lascado, porque esse nosso prefeito realmente ele tem muita responsabilidade, né, de seguir com projetos que estão dando certo. Tem, sim. E outro evento que foi muito bacana foi o Festival Cultural e Gastronômico, que o primeiro que aconteceu foi quando foi uma semana antes da pandemia estourar. Eu estive em Gramado na época do Festival Gastronômico em Gramado. Foi por coincidência, eu não sabia que tinha um Festival Gastronômico lá. Foi em setembro de 2019. E aí eu falei, gente, por que Formosa não tem um Festival Gastronômico? A gastronomia é maravilhosa como a gente tem. Aí cheguei, dei a ideia pro prefeito, dei a ideia pra chefe de gabinete. Aí ele falou assim, pode fazer. Na hora que fala pra mim, pode fazer. Pra uma produtora de eventos, né, a mão chega coça. Aí o que eu fiz? Fiz. Aí nós fizemos em março, acabou que a gente demorou um pouco para fazer, porque a gente tinha um outro projeto que teve andamento, que foi a Fantrip, que é o que eu vou falar também daqui a pouco. Fizemos em março, foi dia 12 a 15 de março de 2020. Dia 18 fechou completamente o comércio. Só que o primeiro Festival Cultural Gastronômico foi um evento, assim, incrível. Eu acho que todo mundo que estava fazendo não imaginou que fosse ter a proporção que teve. A gente recebeu ali cerca de 4 mil pessoas nos 4 dias de evento e movimentou realmente o setor gastronômico, movimentou a economia da cidade, tinha músicos da cidade, artesãos da cidade. Então era um evento completamente para mostrar a potencialidade da cidade. E aí, quando a gente voltou e pôde realmente voltar a fazer eventos, o primeiro evento que aconteceu foi o segundo Festival Cultural e Gastronômico, que foi, assim, sem precedentes. A gente não imaginava que também ia ser tão cheio. A gente teve, em 4 dias de evento, 12 mil pessoas. Então, a gente triplicou a quantidade de pessoas que a gente tinha conseguido obter no primeiro festival. E aí, esse festival foi tudo 3 vezes maior. Ele foi já na Praça da Prefeitura, pegou a Praça da Prefeitura toda.
A gente teve 32 restaurantes participando, quase 100 artesãos, músicos da cidade todos os dias tocando. E aí, não contente apenas com o sucesso do segundo, nós fizemos o terceiro no segundo semestre, que também foi um sucesso, graças a Deus. E agora, em abril, nós faremos o 4º Festival Cultural Gastronômico e em setembro, o 5º. De vento em pouco o Festival Gastronômico. Não iremos Parabéns. parar com o festival, obrigada. Não iremos parar com o festival, mas esse festival, na verdade, ele só acontece e tem esse sucesso por causa dessa parceria público-privada que acontece em Formosa e que eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa iniciativa privada, ela realmente abraça a melhoria para Formosa, que em muitas cidades não acontece, infelizmente. Então, outro evento que eu tenho que falar é a Fan Trip, que é Fan de Family e Trip de viagem. É uma viagem de familiarização que a gente promoveu no ano de 2019. De setembro a dezembro, nós recebemos 7 grupos, se eu não me engano, de 6 pessoas, onde envolveu o Ministério do Turismo, Embratur, Goiás Turismo, Setur DF, SBT e Globo, além dos influenciadores do Brasil inteiro que nós levamos. Foram cerca de 42 pessoas. E acabou que se tornou um evento nacional. A gente saiu na mídia do Ministério do Turismo, da Embratur, do SBT, da Globo, Goiás Turismo. Teve o Guia Curta Mais também lá de Goiânia. Então a gente conseguiu aparecer em tudo isso e eu estava sem entender, porque era só uma ideia que eu tinha na minha cabeça e que tomou uma proporção gigantesca e que foi muito bom para Formosa, porque teve uma visibilidade gigante. Uma pena que logo em seguida teve a pandemia, mas a gente não parou com esse trabalho depois, né, de fomento, divulgação. No entanto que a gente tem esse material, né, que foi produzido primeiramente para a Fan Trip e acabou sendo um kit promocional que a gente do destino mesmo, né? Que a gente entrega para quem visita a cidade, né, para quem quando eu visito alguém, né, igual a Vanessa já ganhou. Já ganhei. Então, tem essa garrafinha, né, squeeze, o boné, a bolsa. E nós temos também a camiseta, que também ficou maravilhosa. Esse kit eu fico muito feliz, sabe, de ter o aval do prefeito para ele deixar a gente fazer isso, porque a gente sabe que também é difícil, porque não é um kit barato, né? É um kit de qualidade que realmente fica um material caro, mas que é muito válido. E na verdade, Pamela, eu acho que assim, né? Os secretários que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né? Talvez o público em geral não compreenda a dificuldade que às vezes né, na gestão pública, você fazer um guia desse, né? Nossa. Que você colocou, né? A história da burocracia, né? Das legislações que temos que cumprir, né? Juridicamente ter um amparo para fazer um material como esse. A gente sabe que às vezes muitos destinos brasileiros não conseguem ter um material tão bonito e de tanta qualidade como que vocês conseguiram produzir, né? Então, isso são pequenos passos, né? Digamos, enquanto destino turístico, mas que é um grande avanço, né? Para você como secretária. Sim. Formosa nunca teve um kit desse, agora tem. Não, nunca teve. Né? Então, assim, aí o que a gente fez também? Como a gente não iria conseguir imprimir para todo mundo, a gente imprimiu, fez essas plaquinhas, onde a pessoa pode baixar o guia. Inclusive, quem quiser mirar aqui e baixar o guia turístico e cultural da cidade, tá aqui. A gente colocou... Formosa é uma cidade que também é universitária, né? Nós temos 5 ou 6 faculdades e colocamos também nas faculdades, colocamos em toda a rede hoteleira, colocamos na rede de gastronomia, em todas as secretarias, que a gente sabe que são lugares que têm um fluxo de pessoas muito grande, né? E que, na verdade, a gente quer informar a população, porque muita gente pensa que Formosa só tem a Itiquira. E isso é triste, porque assim, todo o trabalho que a gente pode fazer de levar as pessoas, nem que seja pro Itiquira, a gente faz, porque às vezes pode ser aquele único atrativo que a pessoa vai conhecer a vida toda. Então a gente tem esse trabalho também social de levar alunos de escolas públicas pro Itiquira, e quem solicita também a entrada pro Itiquira em escolas particulares, a gente também autoriza durante a semana, para que esses alunos comecem a ter essa vontade de conhecer os nossos esse orgulho de pertencimento, né, à própria cidade. Então, até porque vocês têm, né, Pamela, como você colocou, né, o agro muito forte, né?
às vezes as pessoas nem enxergam Formosa como uma cidade turística, porque como o turismo é muito vinculado a negócios, e isso, gente, é uma tipologia turística, né? Então isso é turismo, mesmo cidade que só tem o turismo de negócios, que não é o caso de Formosa, né? É turismo, sim. Né? Então, assim, o fato de ter o agro muito forte, né? Gerando esse turismo de negócios para a cidade durante a semana, né? Às vezes as pessoas não conseguem visualizar o outro lado de Formosa, né? Sim. Que é o lado do lazer, do entretenimento, do atrativo natural, né? De outras belezas que a cidade tem, inclusive históricas, né? Sim, com certeza. Formosa é um dos meus orgulhos, porque eu tenho 2 famílias que foram famílias fundadoras da cidade. Então, inclusive o casarão onde vai ser a sede da secretaria é um casarão onde meu avô nasceu. Então, levar essa cultura e mostrar a cultura de Formosa é mostrar a cultura da minha família também. Então, é por isso que eu zelo e prezo com muito carinho de que as pessoas realmente saibam que Formosa é uma cidade que preserva suas raízes, preserva suas tradições, né? Então, assim, falando um pouco mais sobre os eventos, esse ano passado nós recebemos várias etapas de campeonatos também. Recebemos a etapa do Circuito Centro-Oeste de Parapente, que foi classificatório para as etapas do Nacional. Recebemos também o Encontro Nacional de Pilotos de Parapente, também, no mesmo final de semana. Recebemos a etapa do Campeonato de Motocross, etapa da Fórmula 200, e fizemos também manobras radicais, que é uma cultura que existe em Formosa, não sei se em Pirenópolis existe essa cultura, mas Formosa as pessoas gostam muito, só que antigamente era feito de uma maneira muito amadora. Esse ano, na verdade, ano passado foram feitos eventos, que eu até disse isso em uma reportagem que eu dei, que não é porque é setor público que o evento tem que ser de baixa qualidade. Todos os eventos que foram feitos ano passado na prefeitura, todos eles foram de excelente qualidade. Então, todas as pessoas que foram ficaram admiradas e porque não estavam acostumadas com isso. Então, eu acho que manter esse padrão é muito importante, porque o público merece respeito e merece qualidade. Afinal, é o imposto dele que está sendo empregado ali. E, de certa forma, né, Pamela, assim, seleciona o público, eu imagino, né? Quanto mais qualidade você traz na produção do evento, sim, mais diz respeito ao público que você quer que esteja nesse evento, mais diz respeito ao público que você quer que tenha em Formosa, né? Então, eu acho que isso também é uma forma de posicionamento de mercado da cidade, sim, né? Apesar da segurança que nós colocamos no evento, nós nunca tivemos nenhum problema. Nenhuma briga, nenhum desentendimento, até na pecuária, que é a exposição agropecuária, tiveram coisas isoladas, assim, sabe? Então, assim, isso mostra que a organização realmente traz, sim, segurança para a tem esse cuidado, né? Sim. E a gente tem uma segunda pergunta aqui da Tatiana, então eu queria voltar novamente para a nossa vice-presidente, para que ela fizesse a segunda pergunta aqui para a nossa entrevistada de hoje, a Pamela. Além disso, outra pergunta é a respeito considerando a proximidade que você tem de 2 grandes mercados emissores, né, que é Brasília e Goiânia. Queria entender um pouquinho, assim, como que vocês desenvolvem ações promocionais para esses mercados. Até como um exemplo aí da gente fomentar o turismo regional, né, para vários outros destinos, tá ok? Muito obrigada, desde já agradeço, gostaria muito de estar aí com vocês, infelizmente não deu dessa vez, mas logo a gente se encontra. Um beijão! Então, essa pergunta também é muito boa, a gente tem que aproveitar essa quantidade de pessoas que tem aqui. Brasília tem hoje 1.200.000, mais ou menos, né, habitantes, fora quem chega para Brasília. O entorno, né? Quem chega em Brasília e o entorno. Hoje o Nordeste goiano visita muito Formosa, assim como também deve visitar Pirenópolis, porque são cidades que realmente são conhecidas hoje, né, para o entorno. Hoje o nosso público, eu posso dizer aí que 50% de quem frequenta o turismo em Formosa é a pessoa que vem de fora. É o brasiliense, é o pessoal da região dali do Nordeste goiano, o pessoal de Goiânia visita bastante também. Então, o trabalho que a gente faz hoje é a parceria com essas agências que levam as pessoas para Formosa. Formosa, infelizmente, ainda não tem uma agência receptiva. E o trabalho que a gente faz, então, é esse trabalho de trazer de fora para dentro. Então,
essas parcerias com as agências são muito importantes. Tudo que a gente pode fazer para poder melhorar esse relacionamento a gente faz, né? Nós temos um projeto esse ano que é levar as embaixadas para Formosa. Espero que eu consiga concretizar. Não consegui concretizar no passado devido ao número grande de eventos que a gente teve, mas esse ano eu quero fazer, já conversei com algumas embaixadas, inclusive, para a gente conseguir levar esse público para Formosa, né? Algumas já nos visitam no parque, já recebemos embaixadores, já recebemos várias autoridades e todos eles saem maravilhados. Eu fico assim impressionada. E hoje o Parque também Municipal de Itiquira conta com identidade bilíngue, né? Todas as placas estão bilíngue. Então isso ajuda bastante a receber esse público que vem internacional. E a gente recebe bastante, principalmente da América do Sul. E chineses. Eu acho que são os da Feira dos Importados. Mas a gente recebe bastante. Então, ter esse público próximo à Formosa é realmente muito bom mesmo. E a gente tenta explorar ao máximo. Hoje, o CAT do aeroporto de Goiânia tem o Salto do Itiquira, maravilhoso lá. Então, também tem material nosso, né? Então, a gente procura fazer essa divulgação e levar essas pessoas através dessas parcerias. Bacana. E já estamos caminhando para o final do nosso Unsedcast, né? Se deixar, a gente passa aqui o tempo todo conversando, né? Compartilhando um pouquinho dessa vivência, dessa nossa experiência, que eu acho que com certeza agrega, né, para muitos secretários de turismo para todo o Brasil, né? A sua característica, né, de negócios com atrativos naturais, né? Eu acho que isso vem de encontro com muitos destinos aí que temos associados na Unsed Tour. Então, muito obrigado, Pamela, pela sua participação. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente um pouquinho do que você começou a mencionar a respeito das parcerias público-privadas. Como que isso está funcionando no município? Como que vocês conduzem isso lá em Formosa? Sim, as parcerias público-privadas, como eu mencionei um pouco antes, elas realmente caminharam de mãos dadas desde que eu entrei na secretaria. E o prefeito também sempre foi muito aberto, né? Na verdade, o Festival Cultural Gastronômico, ele começou a ser feito para fortalecer a Associação de Bares e Restaurantes. Hoje, quem participa do festival na parte de gastronomia precisa estar associado à Redgarf, que é a nossa Associação de Bares e Restaurantes. E foi essa maneira que nós encontramos de fortalecimento, né, da região. Hoje a região da associação. Essa associação hoje ela tem quase 100 restaurantes associados e que realmente é um orgulho que a gente tem e que tudo que a Associação de Bares e Restaurantes precisa, nós estamos sempre disponíveis. A rede hoteleira também, conseguimos trazer eles mais para perto. Confesso que eles relutaram um pouco no início, porque eles têm o agro, né? O agro realmente traz aquele dinheiro certo durante a semana e eles não tinham entendido ainda que o turismo podia também trazer. Então, aos poucos, nós estamos caminhando com os outros setores, a parte de artesanato também, por estar na minha pasta, né? A gente tem mais facilidade para trazer esse pessoal também, mas eu tenho certeza que os eventos são os que mais fazem com que essa parceria público-privada apareça. A união, né? Sim. Porque realmente o evento ele precisa de toda a cadeia envolvida, né? Inclusive a Fantrip, toda a parte de comida, de alimentação, de atrativos, guias, tudo veio deles. Todo mundo que foi visitar a cidade não teve que pagar nada. E a prefeitura entrou com transporte, com planejamento, com os kits, com os veículos e tudo. Então, assim, essa parceria funciona muito bem em Formosa hoje. Eles têm muita liberdade de pedir ajuda e de precisar. E na hora que eles precisarem, a gente sempre está à disposição. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o gestor que entender que ele precisa da iniciativa privada, ele vai longe. Porque a iniciativa privada realmente, às vezes, dá o que o poder público, às vezes, não consegue dar. Né? Então, inclusive em conselhos, é sempre importante ter a iniciativa privada numa presidência, porque nós não somos sabemos passageiros. até quando estaremos lá.
mas eles vão ficar. Então, eu sempre influencio isso, que às vezes eles viram e falam assim, você tinha que ser presidente. Não, quem tem que ser presidente são vocês. Ou presidente são vocês. Então, assim, eu dou suporte. Exato. E, na verdade, eu vejo que é um pouco disso, né, Pamela? São papéis diferentes, né? Sim. O papel do poder público dentro do turismo, ele é um, e o papel da iniciativa privada é outro, né? Não tem como, não existe o turismo só com a gestão pública, sem a iniciativa privada, mas também não tem como a iniciativa privada trabalhar sem o apoio, sem políticas públicas, né, que venham da gestão. Então, essa junção, essa integração, ela é muito importante. Cada um compreendendo o seu papel, né, sem atropelamentos, entendendo que o poder público, de fato, o trabalho dele são políticas públicas, é a gestão, é o apoio, né, e da iniciativa privada de fazer acontecer. Né? Então, eu vejo muito que o fazer acontecer da iniciativa privada é de suma importância, é de grande relevância. Então, quando a gente traz essa possibilidade das parcerias público-privadas, eu acho que fica batido o martelo, né? Eu acho que fica consolidado essa importância de que a iniciativa privada realmente esteja ali como mola mestra, porque afinal de contas é o hotel quem recebe, é o restaurante que serve, né? Mas nós, enquanto gestão pública, a gente serve para ouvir a reclamação do turista, né? Porque caso ele não tenha sido bem atendido, caso a cama não esteja limpa no hotel, cai lá na sua secretaria, eu tenho certeza, assim como lá em Pirenópolis também, quando a gente tem algum tipo de reclamação, né? O turista vem até a secretaria reclamar. Então, eu acho que realmente é uma balança, né, que tem que estar equilibrada aí, sempre incluindo a gestão pública sempre realmente incluindo a iniciativa privada. E encerramos, né, mais uma edição do nosso Ansedcast. Eu quero agradecer imensamente a Pamela, a nossa entrevistada de hoje, secretária de Turismo de Formosa, Goiás. Que honra poder entrevistar alguém do meu estado, do estado de Goiás, e aos poucos a gente posicionar o nosso estado de Goiás como uma grande potência do turismo, né? Assim como é o Nordeste, assim como é o Sul, a gente tem muitos atrativos. Eu acho que a gente tem um Brasil muito vasto e muito rico, né? E a gente está posicionados aqui com o Goiás me deixa muito orgulhosa, Pamela. Então, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite, muito obrigada por esse momento de compartilhamento com todos nós aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Muito obrigado por nos acompanharem e passo a palavra para você se despedir também. Não, é que eu quero dizer que o prazer e o orgulho é totalmente meu. Você lembra quando você assumiu a presidência, o tanto que eu fiquei feliz, o tanto que eu fiquei alegre. Goiás hoje, eu acho que é o único estado, né, que tem 2 pessoas na mesa diretora da Ansedtur, se eu não me engano. E, assim, eu acho que é isso que mostra, sabe, o potencial que Goiás tem. Goiás cresceu muito, muito mesmo. Goiás despontou. O trabalho que a Goiás Turismo é um trabalho que a Goiás Turismo faz, é um trabalho muito importante e que fez Goiás aparecer para o Brasil e para o mundo. Então, assim, dizer que para mim é sempre um prazer, sempre um orgulho estar representando o meu estado, estar representando a Ansedtur, onde eu posso ir, Formosa. Então, contem sempre comigo e dizer que é isso. Formosa também está de braços abertos para receber você, turista, e que quiser conhecer mais. Eu quero indicar que vocês acessem o @visiteformosa. Lá a gente tem bastante conteúdo sobre a cidade e tem também como baixar o guia turístico e dizer que vocês serão sempre bem recebidos na nossa cidade. E a quem esteve conosco até agora, o nosso muito obrigada e até a nossa próxima edição do Ansedcast. Até mais!